Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E depois de um hiato aí de um pouco mais de 2 meses, estamos de volta. Voltamos a gravar alguns vídeos aqui das nossas avaliações em São Paulo. O Davi está aqui por trás das câmeras para me ajudar. Obviamente tomando aí todos os cuidados. Então, álcool gel o tempo todo e sempre os dois com máscara no rosto. Vamos nos proteger para a gente continuar aí gravando esses vídeos para vocês para muito tempo ainda para frente. E para marcar essa nossa volta, a gente está aqui com um dos pequenos lançamentos de 2021, a reestilização do Fiat Mobi, que na linha 2021 ganhou aí algumas pequenas novidades, né? Então, a nova logo da Fiat, a inscrição aqui no para-choque também com a bandeirinha da Itália, esse novo visual mais aventureiro aí com a suspensão um pouco mais alta e também com esses arcos aí em volta do pneu. E basicamente isso, sem grandes novidades aqui nessa versão que é a Like, que já passou aqui no nosso canal há quase 4 anos atrás. Então bora aí conhecer um pouquinho mais sobre esse pequeno notável e falar um pouco sobre as diferenças aí que ele recebeu desde a época do seu lançamento. Bora lá! O Fiat Mobi chegou aqui no nosso mercado há mais ou menos 5 anos atrás e foi um carro realmente desenhado por brasileiros para brasileiros. Ele pegou ali várias peças da prateleira da Fiat, né? Então muita coisa do Uno, algumas coisas do Palio, da Strada, e montou aí nessa mistureba toda um carro compacto, realmente novo, né? Quando você olha para ele, ele tem um visual diferente, mas que quando você entra lá dentro você percebe várias similaridades com outros modelos da Fiat. Na época que ele chegou, essa categoria de subcompactos era uma novidade. O primeiro a chegar aqui foi o Up, e em seguida chegou aqui o Mobi, e algum tempo depois chegou também o Kwid. O Cherokee aqui eu vou deixar de fora, tá? Acho que é um carro que merece toda uma história apartada. Mas a principal diferença aqui do Mobi para o Up é que o Up é um carro que chegou aqui no Brasil com padrão europeu. Padrão europeu de segurança, de qualidade de construção, e realmente era um carro que custava mais caro aqui do que o Mobi. O Mobi não, ele chegou para ser o carro mais barato do Brasil, e aí nesse vai e vem dos últimos 5 anos, ele chegou a ser o mais barato em alguns momentos, em outros foi o QQ, em outros foi o Kwid, e realmente é um carro que está aí entre os mais baratos, né? Mas essa versão que a gente está falando aqui não é a versão mais simples, né? A versão que geralmente é falada como o carro mais barato do Brasil é a versão Easy. A versão Easy é uma versão realmente bem básica, não tem ar-condicionado, por exemplo. É um carro de R$38 mil. Aqui a gente está falando de um carro de R$52 mil. Então, apesar de ser um carro barato, nos últimos anos ele vem encarecendo bastante, né? O nosso mercado como um todo encareceu muito. E hoje o Mobi é vendido em 3 opções de versão diferentes. A versão de entrada é a Easy, como eu comentei com vocês, né? A mais barata. Em seguida está essa aqui, a versão Like. E por fim a Trekking, que é a topo de linha. Da Trekking para Like, né, essas duas versões aqui, pouco muda, né, mais uma diferença de visual, de acabamento, alguns detalhes e R$1.000 a mais. Mas carros muito parecidos e todos eles já vêm aqui com os equipamentos que a gente encontra. Essa aqui é a versão sem opcionais. De opcional esse carro tem 2 coisas. Ele pode vir com um kit ali de conveniência, né, que dá ajuste de altura do banco, ajuste de altura do cinto e abertura remota do porta-mala e também do tanque de gasolina. Remota que eu falo é ali do lado do banco, sabe? Aquela alavanquinha ali que tem. E o outro opcional que ele tem é a central multimídia, que aí sim, uma central multimídia muito bacana. É uma central multimídia cara, né? Custa R$3 mil, mas com ela você vem toda a preparação de som. A central multimídia ali com uma tela de 7 polegadas, que não é muito grande, mas é ok. E que tem como principal diferencial o espelhamento de celular via Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Uma novidade aí que praticamente não existe no nosso mercado, mas que a gente já encontra aqui nesse pequeno notável. E apesar de oferecer 3 opções diferentes de versões, por baixo do capô a gente só tem uma única opção no Mobi agora na linha 2021. E essa opção, infelizmente, é a opção mais simples, que é o motor 1.0 Fire de 4 cilindros. Falar do motor 1.0 Fire é quase chovendo molhado, né? Todo mundo conhece esse motor. Já tem quase 20 anos de mercado, já equipou uma dezena de carros aqui na Fiat. E nessa versão mais atualizada aqui, o Fire Evo, ele entrega 75 cavalos com etanol, 73 com gasolina, 9,9 kgfm de torque com etanol
9,5 com gasolina. Está longe de ser o 1.0 mais potente do mercado, né? Acho que praticamente todos os concorrentes hoje conseguem entregar uma potência e um torque superior aqui, mas a verdade é que o Fire tem aí também suas vantagens, né? Então, ele tem um desempenho legal, né? Principalmente para um carro leve, como é o caso aqui do Mobi, ele consegue levar sem muito sofrimento. E ele também é um motor com uma construção muito simples, né? Então, fácil manutenção, fácil de conseguir peças. Em qualquer lugar do Brasil você consegue um mecânico aqui para resolver problemas desse motor. Ele também, por ser um motor 4 cilindros, é um motor que tem menos vibração do que um 3 cilindros, né? Então isso faz com que o funcionamento dele seja um pouco mais suave, principalmente ali quando você está em baixas rotações ou então parado ali no sinal. Porém, esse motor Fire, ele também tem seus pontos negativos, né? Então, começando ali pela direção hidráulica, né? Ele não tem opção de direção elétrica como tinha no Firefly. Ele também continua tendo aqui o tanquinho de partida a frio. Ele é um motor que tem apenas 2 válvulas por cilindro, então ele perde ali aquela oportunidade de ter uma potência maior em alta rotação. E é um motor que mostra aí seus sinais de idade em alguns aspectos, porém, para um carro simples, para um carro barato, ele encaixa muito bem. Vale lembrar que o Mobi, né, na época que ele foi lançado, ele veio também com o motor 1.0 Firefly de 3 cilindros. E esse motor 1.0 Firefly, além da opção de câmbio manual, também chegou a ter durante um período o câmbio automatizado GSE. Esse aí esquece, não é uma opção muito legal. Mas o Firefly sim era um motor muito bom e inclusive aqui no canal a gente já fez um comparativo entre esses dois motores. Hoje, em 2021, se você quiser um motor 3 cilindros Firefly, você vai ter que ir ou para o Uno ou para o Argo. Mas, ok, acho que esse motor Fire atende bem a proposta e, apesar dos seus problemas, ele continua sendo um motor bem bacana aqui 20 anos depois. E se por fora o Mobi parece um carro compacto, por dentro ele parece um carro compacto. Então ele é um carro realmente bem pequenininho aqui do lado de dentro, né? Você repara até na largura aqui do painel. Ele é um carro que não passa uma sensação de desconfortável de apertar aqui na frente, mas claramente um carro pequeno. A chave dele é uma chave bem simples, né? Ela não tem abertura da porta nem nada do tipo, é realmente só uma chave. E você inclusive precisa de usar ela para abrir o porta-mala também, né? Uma situação um pouquinho chata aí que, como eu comentei, pode ser resolvida ali com um opcional. Mas falando um pouquinho de equipamentos, né? O Mobi tem o que a gente gosta de chamar aqui no canal de kit dignidade. Então ele é um carro que tem direção elétrica, ar-condicionado, travas elétricas, vidros elétricos na dianteira, porém ele não tem nada muito além disso. Então, por exemplo, os retrovisores são retrovisores manuais, ele não tem um som de fábrica, né? Esse som aqui foi instalado por fora. De original ele só tem o opcional da central multimídia, que custa R$3.000 a mais, então para a proposta desse carro principalmente é uma baita diferença de preço. Nos bancos de trás ele também tem as manivelas ali para abrir. Ajuste de altura do volante ele não tem, e ajuste de altura do banco também não. O banco e também aqui o cinto de segurança você consegue ajustar caso você opte pelo opcional ali de R$700 novamente. O câmbio é um câmbio manual de 5 marchas, bem justo. Tem aqui a tomada de 12 volts aqui, né, de 180 watts. Engraçado, ele não tem a inscrição 12 volts, né, tá escrito 180 watts. Mas tem uma tomadinha aqui para você carregar o seu celular. Porém, sem nenhuma opção ali de entrada USB. USB-C nem imagina aqui nesse carro, realmente não tem. Porém, ele já tem aqui um desempassador traseiro, que é um opcional bem curioso, né, para esse carro ter. Frente ali às outras coisas que ficam faltando. O banco, ele é um banco que tem um design parecido com os bancos mais antigos da Fiat, né? Então eu consigo ver aqui um Palio de terceira geração tendo esses bancos, com a diferença que aqui no Mobi ele tem esse encosto inteiriço, que era uma coisa que na época do lançamento dele era pouco comum, mas nos últimos anos isso tem se tornado cada vez mais normal e vários outros carros também estão recebendo esses bancos desse formato. Para mim, isso não é um problema. Eu acho que esse banco é um banco bom, ele é um banco firme, porém confortável. Esse encosto de cabeça também ele não é jogado para frente, então ele consegue dar uma proteção boa aqui de segurança, né, em caso de um acidente, mas sem ser desconfortável. E até aproveitando a falar um pouquinho de segurança, tá em um outro lugar onde eu acho que esse carro fica devendo bastante, né?
Então não tem controle de tração, não tem controle de estabilidade. Airbag, eles têm apenas os 2 airbags que são obrigatórios por lei. E lá atrás você também tem os 3 encostos de cabeça e Isofix que, novamente, são obrigatórios por lei. Então, um carro simples, um carro barato e que talvez aqui no interior, nos equipamentos, a coisa que mais me chama a atenção seja o painel e o computador de bordo, né? Então, ele é um carro que tem o conta-giros aqui no painel e que ele tem também ali um computador de bordo bem completinho, né? Então você tem informação ali de consumo médio, consumo instantâneo, trip A, tem também um odômetro ali digital, temperatura de líquido de arrefecimento, coisas que geralmente quando você fala aí de carros de entrada, né, carros básicos, você não encontra, mas tem aqui no Mobi, então legal, tá de parabéns, Fiat. Mas vou dar uma pequena pausa aqui para mostrar para vocês, olha. Essa é a posição que eu me senti mais confortável no carro. Eu tenho 1,77 m mais ou menos. Meus braços estão aqui na altura do pulso do volante, uma boa inclinação. Minhas pernas também estão com uma distância boa aqui dos pedais. O banco, como eu comentei com vocês, não tem ajuste de altura, mas eu estou com um espacinho bom aqui na cabeça. Então, uma posição confortável para mim, uma posição segura para mim, que para as minhas dimensões realmente deveria continuar desse jeito. Mas e lá no banco de trás? Será que quem está aqui atrás de mim vai bem? Vamos dar uma olhadinha lá para ver. E por mais incrível que pareça, sim, eu estou confortável aqui no banco de trás. Então eu tenho um espaço aqui de 2 dedos entre o meu joelho e o banco da frente. Não é um espaço espetacular, mas eu acho que pensando na dimensão total aqui do carro, vai indo relativamente bem. Só que eu tenho algumas ressalvas aqui em relação a esse espaço, né? Primeiro é o espaço lateral. 2 adultos aqui vão conseguir sentar sem ficar raspando um no outro. Mas aqui no banco do meio, se forem 2 adultos de dimensões parecidas com as minhas, né? Eu não sou uma pessoa muito grande. Mas, sinceramente, nenhuma criança consegue viajar aqui no meio, né? Vai ficar todo mundo apertadinho aqui no canto e a bunda da criança vai ter que ficar pra frente. Não tem jeito mesmo. Então, vai ser ok para você fazer uma viagem curta, para você andar na cidade, sem problema nenhum. Mas se você for fazer uma viagem um pouquinho mais longa, né, tem alguns detalhes, principalmente aqui na altura do banco, que vai acabar incomodando, né? Então, reparem como que o meu joelho tá mais alto do que a minha bunda. Tá vendo esse espaço que tem aqui embaixo da minha perna? É um tipo de espaço que me dá vontade de ficar assim. Só que por conta da altura, da distância aqui do banco e também da altura aqui do banco, mesmo nessa posição mais alta aqui, que ele já vem de fábrica, não dá. Então eu acabo tendo que ficar com o joelho aqui um pouco mais flexionado. Isso seria bem desconfortável depois de um tempo. O vidro só tem a opção aqui de você abrir com essa rodanazinha. Ele não tem também o famoso PQP aqui no teto, então acaba dificultando aqui um pouquinho a saída de pessoas que têm mais velhas ou que têm uma dificuldade de mobilidade um pouco maior. E o acabamento é simples, mas é bem ok. Eu reparei quando eu estava lá na frente que o carro tinha várias falhazinhas de acabamento, né, de rebarbazinhas de plástico, peças que não estavam muito bem encaixadas. Mas apesar dela não ter a construção tão boa, né, acho que foi até uma coisa que o Mobi foi perdendo ali com o passar dos tempos. A impressão visual que fica é bem aceitável para um carro dessa categoria, né? Então, por exemplo, ele não tem aquelas barras aqui na cor do carro, né, direto no metal, que o Up tem, que incomoda muitas pessoas. Não me incomoda, né, mas não é o caso aqui. Então você tem uma porta totalmente forrada em plástico, sem nenhum detalhe em tecido, né, óbvio que não, mas um plástico com um toque agradável até. E como eu tinha comentado na hora que eu estava ali no banco de trás, eu iria bem, mas um adulto também iria relativamente bem ali para viagens curtas. Mas será que as nossas malas iriam bem aqui no porta-mala? É uma dúvida bem complexa, né? Porque essa tampa de vidro que a Fiat fez aqui para o Mobi exige várias adaptações no espaço interno aqui do porta-mala. Então reparem, né? Essa parte aqui toda preta é de vidro. E quando você tem vidro aqui atrás, o vidro quebra. Então, para evitar que qualquer pancadinha na traseira o Mobi quebrasse o vidro, a Fiat foi e fez um para-choque que, além de bem para fora, ele também é muito alto. Então esse para-choque mais alto fez com que o acesso ao porta-mala ficasse um pouquinho mais difícil. Acesso ao porta-mala, que por sinal tem que ser feito obrigatoriamente pela chave, né? Você não tem outra opção.
Tanque de combustível também, você precisa da chave lá para abrir, é uma coisa que você só ganha realmente com o opcional de R$700. E beleza, abri a tampa aqui do porta-mala, né? Uma tampa super levinha, né? Você percebe que não tem grandes dificuldades, porém o acesso a ela é bem difícil. Chega mais aqui, Davi. Reparem em alguns detalhes, né? A entrada aqui é praticamente da altura da minha bunda aqui, né? Quase da altura da minha perna. Então tudo que eu vou pegar lá dentro fica muito fundo, fica afundado. As mochilas que geralmente a gente costuma colocar aqui no porta-mala para mostrar, elas estão enfiadas aqui no porta-mala. Beleza, isso não é um problema, né? Elas estão viajando aqui muito bem. Porém, o step está ainda mais fundo. O acesso a esse step é bem chato. Se você precisar de trocar isso aqui no meio de uma estrada, vai ser um probleminha. Outro problema que eu gostaria de ressaltar aqui é que essa tampeta do porta-mala aqui, ela só tem um lugar para prender em um dos lados. E o problema é que nessa versão específica, tá muito difícil de colocar isso aqui. É difícil de posicionar, você precisa de dar um leve aqui na tampa para colocar aqui. E o fato dela ficar sempre muito tensionada aqui o tempo todo, faz com que seja muito comum você pegar mobs desses aqui que depois de pouco tempo já perderam a cordinha, né? Ela estoura aqui ou de cima ou de baixo. Então você acaba perdendo essa funcionalidade da tampeta, que vai ficar sempre fixa no mesmo lugar. Outro mob, inclusive, que a gente já avaliou, estava com esse problema, né? Realmente uma coisa muito comum. Outro ponto também que eu gostaria de ressaltar aí, que tem tudo a ver com toda essa parte de simplificação que a Fiat fez nos últimos anos aqui com esse carro, é o acabamento interno. Então o mob, nessa versão Like aqui 2021, ele tem tudo exposto aqui no porta-mala. Então é chapa exposta, é solda exposta, é tampinha para tampar coisa aqui da lanterna, é cinto de segurança exposto, é tampa aqui da suspensão traseira exposta. É realmente um acabamento muito esquisito, muito estranho. Eu ainda me impressiono que aqui alguns detalhes continuam tendo algum tecido, algum carpete, igual por exemplo aqui atrás do banco. Mas aí você pensa, ah, beleza, tem um metal aqui, isso aqui tá para tampar esse metal. Não, ele é todo furado aqui dentro mesmo, não tem uma estrutura de metal para proteger. Então, realmente é um acabamento muito simples. E aqui na parte de cima da tampa também, ele tem um buraquinho aqui, olha, na parte da chave, que é um pouquinho cortante, né? Mas mostra um pouquinho também essa falta de cuidado que a Fiat teve no acabamento aqui do mob. Porém, é aceitável dentro de um carro dessa categoria que ele tenha um acabamento mais simples. Eu tenho que assumir isso. Mas preferia que a Fiat mantivesse o nível que ela tinha até pouco tempo atrás. Sei que vocês já estão esperando aí há um bom momento, né, para saber exatamente o que vem agora. Como que é a sensação de dirigir aqui esse novo mob atualizado? Suspensão é diferente, né, mas será que na prática ela realmente mexe na dinâmica aqui do carro? Então, bora dar uma voltinha aqui pela cidade, um trânsito bem tranquilo aqui, para falar um pouco mais para vocês sobre isso. E aproveitando também, vou zerar aqui o computador de bordo, para a gente falar um pouquinho sobre como que é o consumo aqui do Fire 1.0, 4 cilindros, nesse subcompacto aqui que pesa menos de 1000 kg, né? Então, a expectativa é alta. Era um motor que tinha um desempenho, que tinha um consumo ok, né? E para um carro leve aqui, provavelmente ele vai mandar muito bem. Começando aqui pelo que é diferente, né, dessa versão do mob, se comparado aos anteriores que já passaram aqui no canal. Suspensão. Na linha 2021, o mob recebeu aí uma atualização, né, como eu já tinha comentado, e agora a suspensão dele é um pouco mais elevada. Ele ganhou também aqueles arcos ali em volta da roda também, para dar uma impressão de um carro ali um pouquinho mais aventureiro, um pouquinho mais robusto. Eu pessoalmente acho que o visual ficou legal, acho que combina aqui com a proposta de valor do mob, né, até falando um pouquinho aí, né, do principal concorrente dele, o Kwid, tem essa forma com que a Renault gosta de falar, que ele é o SUV dos compactos, que ele é um carro, um mini SUV e não realmente um hatch compacto, um subcompacto.
e agrada, né? A gente está na era dos SUVs, então faz todo sentido aqui a Fiat fazer a mesma coisa para o Mobi. Ficou bonitinho, né? Ficou mais parecendo ali a versão Way, mas com a diferença que ele não tem o rack no teto, né? Então ele ficou mais alto, com ali a caixa de roda, mas sem o rack. E na prática, né, o que significa essa suspensão mais alta? Significa que o carro ficou, por incrível que pareça, ainda mais macio. Tinha um pouco de medo da Fiat levantar essa suspensão e dar uma endurecida ali no amortecedor para o carro ficar com uma dinâmica um pouco melhor, né? Não jogar ali muito para um lado, muito para o outro. Mas a verdade é que a Fiat já tem provado aí, vez atrás de vez, que eles são os melhores desenvolvedores de suspensão aqui, pelo menos para o nosso mercado, para o nosso tipo de solo aqui. Então a gente elogiou isso muito no Argo, a gente elogiou isso muito no Renegade, e a gente mais uma vez vai elogiar isso aqui muito também no Mobi. A gente até gosta de brincar, né, de passar rápido em lombada, em quebra-mola com esse carro, e realmente não bate e não raspa. Ele é um carro muito curto também, né? Ele não tem um balanço dianteiro grande, né? Não tem aquele para-choque longo na frente, atrás também é a mesma coisa, ele é um carro super curto. Então você pode passar em valeta, pode passar em buraco, pode passar em saída ali de garagem e tudo mais, o carro vai aguentar muito bem, sem dúvida alguma. Davi também aprovou, né? Conta aí. Boa. E falando aqui um pouquinho sobre os outros aspectos, né? Esse Mobi, como eu tinha comentado, está com motor Fire de 4 cilindros. Então ele é um carro que tem um rodar mais suave do que ele tinha ali com o 3 cilindros. Quando a gente fala do motor Firefly, né, um motor ali de 1 litro e de 3 cilindros, então ele tem toda aquela questão de descasamento de massa e tudo mais. E por mais que a Fiat tenha feito com o Firefly um trabalho bacana, obviamente o motor 3 cilindros vai vibrar mais aqui do que um 4. Então esse motor aqui não vibra nada, absolutamente nada. Você está parado aqui no sinal, você praticamente não sente. Na hora que você vai arrancar, né, você tem aquele feedback ali de embreagem, você tem um feedback legal do carro, essa vibração saudável que o motor passa para você. Mas tirando esse caso, muito bem trabalhado, muito bom. A direção aqui nas versões de 4 cilindros, né, que é a única versão agora na linha 2021, não é elétrica, é uma direção hidráulica, mas isso não chega a ser um problema, né? Óbvio que seria melhor se tivesse uma direção elétrica, porque a direção elétrica é mais leve, você consegue ter uma progressividade melhor, é um sistema mais simples, você não puxa força ali do motor, economiza combustível. Então assim, vantagens da direção elétrica, é óbvio que vão ter várias. Mas a direção hidráulica aqui não fica ruim nesse carro. Acho uma direção bacana, né? Ela não é uma direção boba, você tem um feedback bacaninha aqui, mas bem ao estilo Fiat de ser. Acho que quem teve outros carros modernos da Fiat aí dos últimos 5 anos não vai ter surpresa nenhuma aqui ao dirigir o Mobi. Falando um pouco sobre câmbio, o Mobi já chegou a ter no passado, né, um câmbio automatizado na versão 1.0 de 3 cilindros. Mas isso é coisa do passado, né? Agora o Mobi realmente só aqui com esse câmbio manual, um câmbio manual de 5 marchas que funciona bem. É um câmbio manual que tem uma escalonagem curta, né? Ele tem relação de marcha curta, então o motor em uma estrada, por exemplo, ele vai ficar gritando ali um pouquinho mais do que seria agradável de ouvir. Mas numa situação aqui de cidade, ele tem uma relação boa, você consegue ter marchas aqui de forma próximas uma da outra para você ter força numa subida, numa arrancada, numa saída de sinal. E ao mesmo tempo você ter aí o silêncio, que se você estiver numa avenida, numa via expressa, você bota a 5ª marcha aqui e vai sem barulho, sem problema. Os engates desse câmbio são engates Fiat, né? Acho que aqui no canal a gente já tinha falado muito sobre isso, né? Existem 2 escolas diferentes de câmbio aqui no Brasil. Uma escola que vai ali para aqueles câmbios mais precisos, mais sequinhos, que é uma escola que é adotada pela Ford, pela Hyundai, pela Volkswagen. E do outro lado a gente tem uma escola que é com engates um pouco menos precisos, mas também muito macios, que é o estilo que a Fiat segue aqui. Esse câmbio é macio com M maiúsculo mesmo, né? Ele tem essa manopla longa, né? Como você senta aqui em um lugar alto, você tem essa manopla longa e ela realmente dá uma impressão de, além de ser longa em altura, de ser longa em engate, né? Então você anda aqui, ó, pá, primeira, segunda, terceira. É um câmbio longo, é um câmbio que não é tão preciso aí quanto esses outros que eu comentei, mas um câmbio bom. Ele não é um câmbio
bobão como eram os Fiats antigos, né? Então uma coisa que a gente via muito na época de Palio Fire, de Mille Fire, nada disso. É um câmbio que já evoluiu bastante, mas ainda assim você percebe uma pequena diferença aí na hora que você compara com o Argo. Esse câmbio aqui é mais simples, né? O engate dele não tem aquela precisão. Mas um bom câmbio, sem grandes críticas aqui. Acho que é muito mais uma opção de gosto realmente do que propriamente dito ser melhor ou pior. Os pedais são muito próximos, o que é de se esperar em um carro subcompacto, né, pequeno aqui, como é o caso do Mobi. Isso é bom por um lado, então fácil ali de você fazer uma interina, de você comandar ali o acelerador e o freio com um único pé. Mas por outro lado, caso você seja uma pessoa que tem um pé grande, ande de botina, vá para uma fazenda, alguma coisa assim que exija que você use um calçado mais largo, isso pode acabar sendo um problema. Mas também nada de outro mundo, né? Os pedais eles são deslocados aqui bastante para a direita, eles são bem perto ali do túnel central, então você vai ficar ali roçando a lateral da botina com o assoalho do carro, mas, cara, de verdade, a gente está falando aqui de um subcompacto, né? Se você quer um carro ali com um pouquinho mais de espaço, opte por um Uno, por um Argo, você vai conseguir ter aqui um pouco mais de conforto quando o assunto é os pedais aqui nos pés. Como eu tinha comentado, equipamentos, esse carro aqui tem o famoso kit dignidade, né? Ele não é um carro bem equipado, então ele não tem controle de tração, ele não tem controle de estabilidade, ele só tem 2 airbags, ele não tem vidro elétrico nos bancos de trás, ele não vem com um som original de fábrica, mas, por outro lado, ele é um carro que tem ali todo o básico que você espera, né? Então tem um computador de bordo bem completinho, no painel ali também tem um conta-giros, ar-condicionado, vidro elétrico dianteiro, os retrovisores não são elétricos, são manuais, mas como esse aqui é um carro bem curto, né, bem estreito, né, você consegue acessar ali sem grandes problemas. Volante multifuncional também, e longe disso, a ideia aqui desse carro é ser simples, é ser barato. E por mais que não seja ali a versão mais básica, né, essa aqui é a versão Like, não é a versão Easy, não deixa de ser um carro barato, um carro simples, sem dúvida alguma. E depois de ficar preso aqui numa manifestação da Colômbia, vamos dar uma aceleradinha aqui, falar um pouco sobre desempenho, né? O Mobi não é um carro rápido, ele é um carro 1.0, mas por ser um carro 1.0 muito leve, ele é um carro que tem um desempenho legal. Aqui no caso ele está abastecido com etanol, né? Então ele ganha ali um pouquinho mais de torque, um pouquinho mais de potência, e faz com que ele seja um carro bem espertinho de dirigir. A suspensão aqui um pouquinho mais alta faz ele jogar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas não deixa de ser um carro bem agradável de andar e um pouquinho mais rápido. Quando a gente fala de estrada, né, não tivemos oportunidade aqui de dar uma volta com ele na estrada, mas com certeza o principal ponto que me incomodaria seria esse câmbio aqui de 5 marchas. O carro ficaria gritando um pouquinho, mas perfeitamente aceitável aqui para a categoria e até comparado aos concorrentes também. O Kwid provavelmente é um pouquinho mais rápido aqui do que o Mobi, Up TSI nem se fala, né? Mas o Kwid é um carro mais leve, né? Tem uma construção muito mais simples aqui do Mobi, uma qualidade muito inferior aqui do Mobi. Então, no final das contas, eu prefiro ter o desempenho espertinho aqui do Mobi do que o desempenho bom ali do Kwid, abrindo mão aí do acabamento, né? Prefiro ficar aqui mesmo, tô mais feliz. E partindo para falar aí um pouco sobre para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo aqui o Fiat Mobi 2021 nessa versão Like, queria elencar aí 2 tipos de pessoa que eu não recomendo esse carro de forma alguma. Primeiro tipo são as pessoas que procuram espaço. Não estou nem falando de procurar espaço, de querer um carro super espaçoso, um Virtus, um Logan, alguma coisa desse tipo. Não é esse ponto. Eu estou falando de pessoas que procuram um espaço legal para levar 4 pessoas, para poder fazer uma viagem, colocar uma mala no porta-mala. O Mobi não tem nada disso. O Mobi é um carro compacto, é um carro que vai levar bem 2 pessoas aqui. 4 pessoas vão bem para uma volta na cidade e tudo mais, uma viagem curta. Mas se você pretende colocar 4 pessoas dentro desse carro, botar aí 10 horas de estrada com mala lá no banco de trás, esquece, não cabe, simplesmente não cabe. As pessoas vão desconfortáveis, a mala não vai caber no porta-mala, então é um problema real.
E falando aí um pouco também de outro público que eu não recomendo, são as pessoas que querem um carro um pouco mais tecnológico. O Mobi é um carro moderninho visualmente falando, né? Mas ele é um carro que nessa versão especificamente aqui não tem equipamentos tecnológicos de última geração. Muito longe disso, né? Não tem nenhum som original aqui para você colocar. Porém, apesar de ter esse público aí que eu não recomendo o Mobi, tem um outro público que eu acho que esse carro é perfeito. E entre essas pessoas que eu acho que esse carro combina pra caramba, tá a minha mãe. Eu acho que esse carro é ótimo para quem procura um carro pra cidade. Um carro pequeno, fácil de dirigir, confiável. Então, o Mobi é perfeito em tudo isso. Ele é um dos carros mais baratos do Brasil. Nessa versão especificamente aqui, também tem um preço muito atrativo, apesar de não ser a de entrada. Ele é um carro que não tem um motor 3 cilindros moderno, mas por outro lado ele tem um motor 4 cilindros mais do que provado aqui no nosso mercado. Então, falar de 1.0 Fire é... em qualquer lugar do Brasil você vai conseguir pessoas que vão saber mexer, fazer manutenção. Até que se você precisa de uma coisa um pouco mais complexa do que simplesmente uma troca de óleo, as pessoas vão saber fazer. Tem peça a rodo em tudo quanto é lugar. Então, um motor confiável, um motor que funciona bem. E por fim, um carro muito gostoso de dirigir. Quando a gente fala de subcompactos, né, aqui no Brasil a gente teve algumas memórias recentes aí de alguns carros subcompactos que não são tão legais assim, né? Então, a gente teve o Cherokee QQ, que é um carro muito simples. Ele era bem equipado, né? Era o grande chamariz dele, era exatamente o fato dele ser bem equipado. Mas um carro que, tirando os equipamentos que você via, ele era um carro muito esquisito, era um carro ruim de dirigir. Era um carro que tinha uma construção muito simples. Quando você fala do Kwid, né, o principal concorrente aqui do Mobi, a gente cai na mesma situação. Então um carro que é bem equipadinho, né, quando você pensa ali, principalmente nas versões mais completas, né, na Outsider, é um carro bem equipado, é um carro completinho. Mas um carro que por trás tem uma construção muito simples. Então não é um carro agradável de dirigir, é um carro que parece que vai desfazer na sua mão, que vai rodar aí 20, 30, 40 mil quilômetros e depois disso vai simplesmente acabar e vai vir um monte de problema. Então essas más lembranças aí de Kwid, de QQ, acabam fazendo com que o Mobi seja colocado dentro dessa mesma caixinha, né, de subcompactos, de carros simples, carros baratos, quase que descartáveis, mas não é o caso. Mobi é sim um carro simples, Mobi é sim um carro compacto, mas ele está muito longe de ser um carro descartável. Pelo contrário, é um carro muito sólido de dirigir. Você percebe solidez na direção, você percebe solidez na suspensão, você percebe solidez até na hora que você mexe aqui com o câmbio, que você acelera. Então, um carro que parece ser simples por fora, mas quando você dá uma volta aqui, você percebe que a realidade é muito melhor do que ele parece ser. E chegando aqui de volta ao Pacaembu, hora de falar o consumo. Então, complicado, né? A gente começou a rodar com esse carro ali na região do Paraíso, passou ali durante essa manifestação ali na Avenida Paulista e está terminando aqui no Pacaembu. Então um percurso de 4,5 km que foi feito com velocidade média de 11 km por hora em 24 minutos. Pior cenário possível que você pode imaginar para um consumo do carro é isso. Ficar parado, vai, volta, para no sinal e tudo mais. E ainda assim, o Mobi fez um consumo de 7,4 km por litro com etanol. Quando você para pensar, né, 7,4 km por litro para um carro subcompacto igual esse aqui, não parece bom, né? Mas a gente estava realmente numa situação bem ruim. Fora disso, acho que seria um carro com um consumo bem bacana e até mesmo nessa situação comparada a outros carros, também seria bacana. Das outras vezes que o Mobi passou aqui pelo canal, a gente também teve uma impressão muito boa do consumo. E, inclusive, ao comparar ali a versão de 3 e 4 cilindros, o consumo foi muito similar entre as duas, né? O de 3 cilindros teve uma vantagem ali na maior parte das situações, mas ainda assim, os dois mandaram muito bem. Gostaria de poder comparar com o Kwid também, mas infelizmente o Kwid, na versão Zen, que foi o que já passou aqui pelo canal, ele não tem o computador de bordo, então a gente acaba ficando ali dependendo da medida de consumo na bomba, que não é uma medida muito precisa, né? É muito menos precisa do que usar aqui o computador de bordo. Então chega de dar a volta aqui
bora lá pro lado de fora e falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos aqui desse subcompacto da Fiat. E chegado ao fim aqui da nossa volta com o Fiat Mobi Like 2021, hora de falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos desse subcompacto da Fiat. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, é a quarta vez que o Mobi passa aqui pelo nosso canal. E a gente já tinha feito outras duas avaliações dele, da versão Like, mais antiga, e também da versão Drive, falecida aí, que usava o motor de 3 cilindros. E a verdade é que a impressão que esse carro passa pra gente aqui em 2021 não é muito diferente da impressão que ele passava lá em 2017, 2018, quando a gente tinha gravado esses primeiros vídeos. Então, como ponto positivo dele, continuamos a colocar a suspensão como grande destaque. Nessa versão 2021, ele foi atualizado, né? A suspensão ficou um pouquinho mais alta, ele ganhou esses arcos aqui que ficaram bonitos, mas nem tanto. Em alguns ângulos que você olha ele fica meio esquisito. Mas uma suspensão mais alta, uma suspensão atualizada, porém que continua sendo extremamente confortável, muito boa em passar em lombada, em buraco, em quebra-mola, e também uma suspensão boa de curva, por incrível que pareça. É um carro que é suave, ele rola ali um pouquinho, longe de ser um carro esportivo, óbvio, mas um carro que passa uma segurança muito bacana quando você está dirigindo ali na estrada ou na cidade, até mesmo em velocidade um pouquinho mais alta. Como segundo ponto positivo dele, eu colocaria a dirigibilidade. Dirigibilidade como um todo, né? Então, a suspensão merece uma estrelinha especial ali, ela realmente é um destaque a mais. Porém, é um carro que é muito bom de dirigir, que tem um motor que não é tão potente quanto o Firefly, mas que consegue empurrar esse carro com uma vitalidade muito bacana. Ele tem um câmbio que não é dos mais precisos, mas é um câmbio gostoso de guiar, fácil de guiar. Ele tem uma direção que não é elétrica, mas é uma hidráulica muito bem calibrada e gostosa, leve, precisa. Não tem grandes críticas a isso. Ele tem pedais que são muito apertadinhos, né? A embreagem ainda é uma embreagem a cabo, mas uma embreagem fácil de dosar, que te dá um feedback bom. E uns pedais ali que também você tem uma sensação bacana de freio, de acelerador. Então, como um todo, um carro que está longe de ser perfeito. Está longe de ser um carro a nível até mesmo dos 1.0 mais completos. Se você for comparar ele com o HB20, com o novo Onix, com o Polo, ou até mesmo com o Argo, ele é um carro que vai ficar para trás na maior parte das coisas. Mas vale lembrar, ele é um carro pequeno, ele é um carro barato e ele é um carro simples. Então, dentro da proposta que ele tem, ele entrega uma dirigibilidade muito bacana e muito superior ao seu principal concorrente, que é o Renault Kwid, que não passa uma coesão, uma segurança tão grande na sensação de dirigir. Porém, todo carro tem também os seus pontos negativos. E óbvio que aqui no Mobi não ia ser diferente. E o primeiro ponto negativo dele é o porta-mala. E quando eu falo de porta-mala, eu falo de praticamente todos os aspectos, né? É um porta-mala que tem uma litragem de 215 litros, perdão. Então um porta-mala com uma litragem pequena. Um porta-mala que tem um acesso difícil, né? Então o para-choque é muito alto. A tampa de vidro esquenta quando fica muito tempo no sol. O step fica enfiado lá no fundo. Não tem um acabamento muito legal. Então, realmente, o porta-mala deve em praticamente todos os aspectos. Vale a pena levar isso muito em consideração, porém, vale a pena lembrar. A gente está falando de um carro compacto, de um carro subcompacto. Então não dá para esperar grandes milagres ali em relação ao espaço. E o outro ponto negativo que ele tem são miudezas, cuidados, detalhes de acabamento que esse carro acaba devendo, né? Então isso fica claro em vários aspectos, né? O Mobi sempre foi um carro simples. E é perfeitamente ok que ele seja um carro simples. Mas ele foi ainda mais simplificado com o passar dos tempos. Então hoje ele é um carro que não tem ajuste de altura de cinto de segurança, o que pode ser um problema para dependendo da altura da pessoa. Ele é um carro que tem um acabamento com materiais até aceitáveis, né, com um toque legal, porém que não tem uma montagem muito boa. Então você vê várias rebarbas, vários pontos de montagem com defeito. E também um carro que ali no porta-mala fica muito claro como ele foi simplificado com o passar dos anos, né? Então o porta-mala, como eu tinha comentado, não tem nenhum tipo de acabamento pelo lado de dentro. Realmente uma coisa muito estranha ali,
pensando que esse aqui é um carro simples, compacto, mas que hoje custa mais de 50 mil reais. Então esse, senhoras e senhores, é o Fiat Mobi Like 2021. Não foi nenhuma grande novidade aqui para quem segue o canal as nossas conclusões sobre esse carro, mas não deixa de ter sido uma experiência muito legal de se ter novamente depois de tantos anos. E mais uma vez provou, tanto para mim quanto também para o Davi, que está ali por trás das câmeras, como que a Fiat mandou muito bem nesse carrinho. Essa que é a verdade. O Up é um carro muito bom, indiscutivelmente um carro excelente, de construção muito boa, de acabamento com um cuidado maior do que o Mobi, com um motor muito bom, com uma segurança muito boa, mas ele era um carro muito caro. O Kwid, por sua vez, é um carro que tem um preço super atrativo, é um carro que tem um espaço interno surpreendentemente bom até, e um carro ali que tem um visual bem agradável. Porém, um carro que deve demais em relação à mecânica e também em relação à qualidade da sua construção como um todo. A Fiat, no final das contas, ela não bate o Up nas coisas que ele é melhor e também não bate o Kwid nas coisas que ele é melhor. Mas ele conseguiu chegar ali num meio termo que agrada muito e que, na minha opinião, faz com que o Mobi seja a melhor escolha na categoria. Principalmente considerando que o Up saiu de linha, então aqui, ou você vai de Mobi, ou você vai de Kwid. Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Lembram de seguir o canal, de dar like no vídeo, isso vai ser especialmente importante pra gente nessa volta, né, depois de quase 2 meses sem postar. E pode confiar que no próximo sábado, meio-dia, a gente está aqui de volta no Drive-On para mostrar mais um vídeo, uma avaliação, um bate-papo para vocês sobre carro. Um abraço a todos e até mais!